Cada vez mais isolado e temendo a abertura de um processo de impeachment, o capitão Bolsonaro prioriza atualmente dois movimentos, além, lógico, de se travestir de Jairzinho Paz e Amor para enganar setores da oposição e da mídia. O primeiro movimento é o balcão de negócio com os fisiológicos do Centrão, os profissas do Centrão. O segundo está cravado no jornal Estadão desta segunda-feira, dia 29, aspas, Bolsonaro reajusta bônus para atender militares. O jornalão destaca, com salários brutos que podem chegar aos R$50 mil, grupo de militares terá a partir de julho um aumento de até R$1.600 nos rendimentos. O reajuste ocorrerá em um dos penduricalhos, segundo o Estadão, que elevam o soldo e beneficiará principalmente o oficialato das Forças Armadas, ou seja, o top aí dos milicos. É mais um agradinho para os milicos. Conforme registro do Estadão, a medida ocorre no momento em que a economia sofre com o impacto do coronavírus. Milhões de trabalhadores da iniciativa privada estão perdendo seus empregos ou são atingidos por cortes de salários e o governo enfrenta dificuldades até para manter o auxílio emergencial de R$600 aos trabalhadores informais. Nesse momento, os milicos recebem mais um afago. Esse afago visa acariciar os generais que hoje ocupam o Laranjal e também visa atemorizar os setores que defendem o impeachment do capitão. O presidente Bolsonaro, isso é o Estadão que diz, está envolto em crises e busca reforçar sua base de apoio, composta hoje por militares, policiais, evangélicos, ruralistas e agora políticos do Centrão. O chamado adicional de habilitação foi criado durante o governo Fernando Henrique Cardoso e é concedido ao militar que faz cursos ao longo da carreira. O valor dessa benesse era o mesmo desde 2001. No ano passado, porém, Bolsonaro autorizou o reajuste para até 70% sobre o soldo, em 4 etapas. Somando o soldo e este e outros penduricalhos, e são vários, um general de 4 estrelas, que é o topo hierárquico das 3 Forças Armadas, recebe R$ 29.700 por mês. Mas a remuneração, informa o jornal, pode subir a depender da formação, da permanência em serviço, das atividades e do local de trabalho. Atualmente, recebem um adicional basicamente os oficiais e, no caso do Exército, alguns praças. Militares de baixa patente da Aeronáutica e da Marinha também pressionam para receber esse penduricalho. Questionado pelo Estadão, o Ministério da Defesa não informou quantos militares recebem esse benefício. O Estadão não vacila em afirmar que os penduricalhos acabam camuflando reajustes salariais, vetados por causa da crise econômica. Desde que assumiu, em janeiro de 2019, o presidente Jair Bolsonaro já fez vários outros agrados aos militares. Ele empregou cerca de 2.900 milicos no seu governo e promoveu uma reforma da Previdência mais amena para o setor. A partir de 2020, os militares ainda passaram a receber outro benefício graças à chamada reforma da Previdência do fascista no poder. É a tal ajuda de custo na passagem para a inatividade. O pagamento dobrou e passou a ser 8 vezes a remuneração base. O Estadão dá alguns exemplos concretos desse privilégio. O almirante Bento Albuquerque, por exemplo, que é o ministro de Minas e Energia, teve direito a cerca de R$300 mil de uma vez só em maio passado em função disso. Hoje, os maiores salários brutos entre os 380 mil militares em geral são os do general Luiz Eduardo Ramos, que é ministro-chefe da Secretaria do Governo, e do general Bento Albuquerque. Em março, eles receberiam, respectivamente, R$ 51.026 e R$ 51.756. O jornal explica que os valores, contudo, caíram para R$ 24.861 e R$ 28.140 pela regra do abate do teto. O redutor é aplicado porque os servidores não podem acumular um vencimento acima de R$ 39,2 mil, que é o valor do salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal. O Estadão, porém, registra que isso também pode mudar em breve por uma medida do governo Bolsonaro. Em abril passado, a Advocacia Geral da União emitiu um parecer no qual considera que, para os militares, a regra do abate-teto incidirá sobre cada um dos vencimentos,
que acumulam, e não mais sobre o somatório deles. Ou seja, se o militar receber 20 mil das Forças Armadas e 39.200 do Executivo, ele poderá embolsar 59.200 por mês, uma vez que cada uma das rendas não ultrapassa o teto. Essa manobra foi revelada, na verdade, pela revista Época. Ela só não foi ainda aplicada em função da pandemia do coronavírus, da crise gerada pelo coronavírus e do corte dos gastos públicos, mas em breve vai ser aplicada. É Bolsonaro agradando os milicos.